Fala, bonita, tudo bem com você? No podcast de hoje, vamos tratar de um assunto um pouco polêmico e bastante interessante. Reforma protestante? Protestantismo? O que seria isso? Cristão comemorando Halloween? Vamos saber disso e muito mais. E é claro, terá um pouquinho de maternidade. Roda a vinheta. O nosso convidado de hoje é o pastor Vilmar Hirli. Ele é formado em teologia pelo IAE e tem mestrado em administração de empresas pela Andrews University. Pastor, muito obrigada pela tua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco. É um prazer estar aqui com você nessa tarde. Pastor, fala um pouquinho pra gente da sua carreira profissional. Sim, eu sou de Minas Gerais, nasci numa colônia de alemães, onde cada um tinha uma chácara e eu vivi nesse ambiente, cresci lá. Que legal! E depois, em um momento da vida, eu senti que Deus estava me chamando para o ministério. E eu fui estudei para ser teologia e trabalhei durante 40 anos fazendo esse ministério. Nossa, bastante tempo. Sim. E nesse tempo de ministério, qual área que dentro aqui da Igreja Adventista o senhor trabalhou? Quando eu estudei teologia, eu estudei para ser pastor de igreja. Mas por uma coisa que só Deus pode explicar, a igreja me chamou para cuidar do setor de publicações da igreja. Distribuição de publicações aqui no Brasil. Então, eu tive o privilégio de trabalhar em vários lugares do Brasil, como pastor, treinando a igreja para distribuir publicações. E trabalhei durante toda a minha vida praticamente nessa área. Amém. No setor de publicações, com certeza deve ter tido muitas experiências, Sim, não é verdade? Sim. E, inclusive, eu sei que o senhor morou na Rússia, é verdade? Foi por quanto tempo lá? Eu fui para lá no ano 2000, foi alguns anos depois de ter acabado o comunismo naquele lugar. Nós fomos para Moscou, nós tínhamos uma editora lá perto de Moscou e era meu trabalho ajudá-los a desenvolver livros também. E nós espalhávamos livros na Rússia e nos países vizinhos, num total de 12 países, que incluía a Ucrânia, Moldávia, Cazaquistão, Uzbequistão e esses outros países. Nossa, bastante interessante. E, pastor, apesar de ter morado muito tempo na Rússia, vendo ali na região europeia, há uma diferença no quesito... Claro, tem várias diferenças, mas assim, no quesito da parte de publicações, as pessoas realmente, os europeus são mais interessados no quesito de livros, leituras, do que o brasileiro? Na Rússia, quando eu estava lá, hoje é um pouco diferente, né, que já faz 20 anos que eu fui para lá, mais de 20 anos que eu fui para lá. Era normal você estar dentro de um metrô e 70% das pessoas estavam lendo. Nossa, que interessante. Hoje o celular já concorre com a leitura, mas naquele tempo você estava numa praça, na beira de um lago, as pessoas tinham livros na mão para ler. Então é um mercado muito grande em termos de leitura. Estou falando mais de Rússia, Ucrânia, esses países. Sim. Infelizmente, a situação hoje da Ucrânia não tem sido muito, como se diz, não é vista com bons olhos no quesito que eles estão em guerra. Mas eu acredito que Deus deve estar protegendo todos os nossos irmãos sim. que estejam ali, também na questão da adoração. Eu acredito no Deus misericordioso. Sim. Na Ucrânia, nós temos um país bem aberto, um povo assim bem dinâmico, e é um país muito bonito, a Ucrânia. E é lamentável que esteja brigando com os russos, porque uma boa parte dos russos ou são casados com gente da Ucrânia, ou tem parentes que são da Ucrânia. É um povo meio misturado um com o outro, né? E é lamentável, porque nos dois lados nós temos gente muito boa, grandes amigos que eu tenho nessa região, e é uma pena que esteja em guerra nesse momento. Eu vejo que as pessoas, elas muitas vezes iniciam contendas, discussões por muita pouca coisa, e como o senhor mesmo disse, é lamentável o que esteja acontecendo lá na Ucrânia e também na Rússia, mas eu acredito que eu fico feliz de uma certa forma, e vou explicar o porquê. Porque a Bíblia nos fala que nos finais dos tempos
Sim. haveria guerras e rumores de guerras. E nós estamos vivendo um momento, né, que isso está bem intenso, principalmente nessas últimas 3 semanas, a gente viu isso de uma maneira bem clara. E é uma maneira de Deus despertar a humanidade para coisas ainda maiores que estão para o futuro. E diante de toda essa experiência que o senhor viveu, tanto de forma pessoal como profissional, aqui no Brasil a gente podemos ainda chamar de paraíso? Em certo aspecto, sim. O Brasil, comparado com os países lá de fora, eu tive o privilégio de trabalhar em muitos países. Nos últimos 15 anos eu morei nos Estados Unidos, mas eu trabalhava em todo o mundo. Eu coordenava o aspecto de desenvolvimento e publicações da igreja e a distribuição também. Então eu tive o privilégio de trabalhar em praticamente quase 100 países, visitando e desenvolvendo. E quando você compara os outros países com o nosso país, com a fartura que nós temos aqui, o clima que nós temos no Brasil, quando você entra num restaurante, numa churrascaria ou no self-service de algum lugar aqui, e a quantidade de comida que a gente tem no Brasil, é um país maravilhoso, o Brasil. E assim, a gente acaba dando valor naquilo que nós temos quando a gente perde certas coisas. É quando a gente perde. Se você vai para a América, por exemplo, se você vai comer e vai num restaurante lá, a comida já não é a mesma coisa daqui, com essa fartura, com essa variedade que temos aqui no Brasil. E pastor, o que o senhor pode nos dizer da última publicação, da distribuição de livros que nós tivemos, que se chama O Grande Conflito? Sim. Foi uma bênção, pelo que eu fiquei sabendo. Sim. E particularmente o Grande Conflito tem transformado vidas. De forma profissional e pessoal, o que o senhor tem a nos dizer sobre isso? O Grande Conflito, é difícil encontrar um livro depois da Bíblia tão bom como O Grande Conflito. Porque o Grande Conflito conta do conflito entre Cristo e Satanás, que é uma guerra que começou há milhares de anos no passado e ainda nós estamos nesse momento dessa guerra que ainda não terminou. E o Grande Conflito explica o que está por detrás de cada situação que a gente enfrenta no mundo e principalmente as profecias que estão por se cumprir no futuro bem próximo. Se alguém está nos escutando, quer conhecer uma experiência muito profunda com Deus, leia esse livro. Eu estou trabalhando com esse livro já há praticamente mais de 50 anos. Nossa, muito tempo! Eu tive o privilégio de trabalhar na primeira distribuição grande que nós fizemos desse livro, foi aqui em Goiânia. Que interessante! Nós treinamos um grupo para o dia do Grande Conflito, está chegando, não sei quantos lembram, isso foi há mais de 40 anos atrás. Tem um tempinho aí. Nós distribuímos esse livro aqui de casa em casa, eu trabalhava aqui em Goiânia naquela época, né? E quando foi o ano 1910, nós decidimos espalhar esse livro em todo o mundo. E eu tive o privilégio de participar do grupo que liderou esse projeto no mundo. E nós espalhamos, em menos de 2 anos, 142 milhões de livros. Nossa, muita coisa! Foi que espalhado. bênção! E o projeto foi tão abençoado que agora a igreja resolveu fazer de novo. Então, este ano e o próximo ano, nós estaremos distribuindo muitos milhões ao redor do mundo. Difícil acreditar que um livro desse não tenha a mão de Deus, porque a Bíblia é um dos livros mais vendidos em todo o mundo. Em todo o mundo, sim. E é o único livro que você lê... obviamente que tem outros livros que acabam transformando algumas vidas das pessoas, mas ele é o único livro, a Bíblia... É o único livro que você lê do princípio ao fim e se torna uma pessoa completamente diferente. Completamente diferente. E o Grande Conflito, a vantagem dele é porque ele analisa as principais profecias da Bíblia. Profecias que já se cumpriram, profecias que estão se cumprindo agora e grandes profecias que vão se cumprir no futuro bem próximo. E fala no final, quando esse conflito entre Cristo e Satanás vai terminar, o mal não vai existir mais e nós vamos viver por toda a eternidade com Jesus e com os salvos. Amém. E pastor, vamos falar um pouquinho agora no quesito passado. O que teria sido a reforma protestante? Qual foi o princípio? Quem que deu o pontapé inicial? Por que se iniciou a reforma protestante?
A igreja cristã, no seu início, ela foi bem pura, foi bem em cima daquilo que Jesus ensinou, aquilo que os discípulos passaram para os membros. Os discípulos espalharam por todas as partes do mundo levando essa mensagem. E em menos de 100 anos, nós praticamente já estamos em praticamente toda a Terra. E a igreja cresceu forte. Mas com o passar dos anos, a Bíblia foi sendo deixada de lado. E a Bíblia era a base do cristianismo, aquilo que estava no Velho Testamento, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os discípulos ensinaram também, era a base da igreja cristã. Com o passar dos anos, foi adicionando tradições, foi decisões que um ou outro líder da igreja cristã foi tomando. Por exemplo, não existe na Bíblia em que um homem pode ser santo. Entende? Fato. Não existe. O homem não é santo. Nós somos pecadores. Sim. Mas a igreja cristã começou a canonizar homens. No século VIII depois de Jesus, a igreja cristã começou a canonizar Maria também. Maria era a mulher usada por Deus para ser a mãe de Jesus, mas você não vai encontrar na Bíblia que ela era santa. Sim. Então, mas além disso, outras decisões muito fortes foram sendo tomadas que não estão na Bíblia. Por exemplo, onde aquele que lidera a igreja cristã passa a ter autoridade para depor reis, substituir reis, para mudar mandamentos da Bíblia, para tomar decisões contrárias àquilo que a Bíblia fala. E eles falavam em público, e isso está nos livros, quando você estuda a Idade Média, em que eles se jactavam em sentar no lugar de Deus e falar em nome de Deus. E Lutero surge no momento em que a igreja está bem afastada de Deus. E ele começa a questionar esses ensinamentos. Sim. Por exemplo, no tempo que Lutero começa, é no tempo que um tal de Tetzel, que liderou a venda de indulgências. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé. E isso é grátis, mediante aquilo que Jesus fez por nós. Mas esse senhor e vários outros, eles iam de cidade em cidade em toda a Europa vendendo indulgência. O que é indulgência? Perdão dos pecados. Você fez uma coisa errada, está se sentindo culpado, o Espírito Santo de Deus está trabalhando com você. A Bíblia fala que você tem que ir a Jesus e pedir perdão, e o Espírito Santo de Deus te ajuda nisso. Mas nessa novo procedimento para arrancar dinheiro dos fiéis, você podia pagar pelos pecados que cometeu e estava em paz. Você podia pagar os pecados de um parente seu que morreu e está no inferno e podia ir direto do inferno para o céu se você colocasse aquela montanha de dinheiro, de ouro, no tesouro da igreja. Você podia até comprar o perdão de algo que você ia cometer, de algo errado que você ia fazer. Amanhã eu vou matar alguém, então hoje eu vou lá e compro já o perdão desse pecado. Seria uma barganha, na verdade? Seria uma barganha. Então a igreja foi para esse lado. E era uma igreja baseada na força, no terror. Era uma igreja que espalhava o medo. As pessoas venderam a imagem de um Deus tirano que castiga, que manda para o inferno, que se você não for bom. E as pessoas não encontravam a paz. Se você lê a história de Lutero, ele como jovem, você vai encontrar um jovem aflito, medroso, preocupado com o futuro, não tinha paz. E aí ele vai para o convento para estudar, ele quer ser um padre. Os seus pais queriam que ele fosse mais para ser um erudito, um advogado, coisa semelhante, mas ele decide ser um padre. Mas ao ir para o convento e receber todas as ensinanças, ele encontra algo que ele estava procurando há muitos anos. Ele encontra uma Bíblia. E era uma Bíblia, coisa difícil de encontrar naquela época, porque nós temos que lembrar, para escrever uma Bíblia que tem aí muitas páginas, você vai precisar de muitos anos, muita gente escrevendo para produzir uma só. Com certeza. E era caríssima. E naquela época também, somente os líderes da igreja podiam interpretar o que a Bíblia dizia. Então era algo extremamente seletivo. Era controlado. A mídia daquele tempo era controlada. Não era qualquer um que podia definir o que significava o que estava na Bíblia. E quando ele vai para a Bíblia, ele encontra coisas maravilhosas ali dentro. Ele encontra um Deus amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que você vai até ele
e Ele está de braços abertos para te receber. Que não precisa de, na verdade, um terceiro interceder por mim, que eu mesma possa falar diretamente Sim, com Ele. sim, sim, sim. E ele começa a ser padre, trabalhando numa das cidades da Alemanha, e aí ele é convidado para fazer uma viagem até Roma. E o que ele esperava era uma coisa, o que ele encontra é outra coisa totalmente. Ele esperava um grupo de santos que ele haveria de encontrar naquela jornada que duraria vários dias, mas ao ir hospedando em cada convento, o que ele vê é uma igreja apostatada, longe de Deus, mais envolvida em dinheiros e ganância e prazeres e orgias e farra com alimentação e bebida, e longe daquela pureza do cristianismo criado por Jesus. Isso que o senhor falou é tão importante porque, assim, quando vamos estudar a Bíblia, a gente quer encontrar algo que acalme o nosso coração. Sim, sim, é verdade. É algo puro, pleno, Sim. Um Deus de amor, um Deus misericordioso, justo. Justo. Não é que ele castiga, mas ele é um Deus justo. E aquilo que o senhor falou, não é que essas pessoas, Maria, José, Abraão, não foram importantes. Sim, sim, sim. Eles foram, mas eles não podem ser acima de Deus ou colocar um posicionamento de santidade. Foram pessoas extremamente importantes. Sem dúvida. A Maria não foi uma pessoa qualquer. Sim. Ela foi uma mulher que gerou o rei da humanidade. É verdade. Ela tem sua importância, como todos os profetas, as outras pessoas que a Bíblia cita. Mas o que a gente precisa colocar aqui é que não é um ídolo, não é um Deus para ser idolatrado. Sim. Porque a única pessoa, como os nossos 10 mandamentos fala, resumido, adorar a Deus acima sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Sim, que são o resumo dos 10 mandamentos da lei de Deus. E as pessoas, por ganância, vendendo indulgências. E nessa viagem que ele faz para Roma, quando ele chega em Roma, o sonho dele era subir uma escada bem alta, e acreditava que a pessoa que subisse era a escada de São Pilatos. E ao subir a escada de Pilatos, ao subir essa escada e chegando no topo de joelhos, você ganharia uma bênção muito grande. E ele queria encontrar essa bênção. E eu imagino que a bênção maior que ele queria encontrar era a paz, porque ele estava angustiado com muita coisa. E quando ele está subindo a escada, não sabemos a que altura, segundo ele relata, foi como se uma voz dentro dele falasse bem alto, citando aquilo que está em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Segundo a tradição, ele levanta e não continua subindo mais a escada. E ele volta. E aí ele descobre que tinha algo errado e precisava ser mudado. É porque as pessoas, como Deus fala, se eu tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e eu falar de uma montanha que está aqui, e pedir para ela se move. Sim. Então, é a fé em Deus que eu posso obter a cura e as outras coisas. Sim. Eu não preciso pagar uma penitência. Sim. A fé, ela é definida em dois aspectos. Fé, primeiro, é uma decisão que você toma em acreditar ou confiar. A fé está mais no português associada à palavra confiar do que outra palavra. Você decide confiar, você decide colocar o volante na sua vida na mão de Deus. É quando você se converte a Deus. Você decide que a partir de hoje Ele vai dirigir sua vida. Só que, eu não sei se você, quando eu casei, eu vim de uma cultura onde mulher não dirige. Então, sério? Homem dirige. Minhas irmãs, eu tenho 4 irmãs, nenhuma delas aprendeu a dirigir quando eram meninas. Não, eu dirigia a partir dos 11, minhas irmãs não. Sim. Tá. E agora eu caso, o pai dela era caminhoneiro. Mas eu decidi ensinar minha esposa a dirigir. E eu fui treinando. E quando eu coloquei a mão no volante dela, eu confesso para você que eu orava com os olhos abertos, porque para Deus tirar os postes da frente, as coisas pelo medo. E eu tinha um medo tão grande da minha mulher dirigir. Mas com o passar dos anos,
ela se tornou um motorista melhor que eu. Meus filhos diziam, pai, ela dirige melhor que você, ela anda melhor, ela anda mais rápido. Olha só! E aí a gente vinha de Belém, meu pai morava aqui, Aham. e eu vinha de Belém aqui, minha esposa dirigindo a metade da viagem. E eu dormia enquanto ela dirigia. É a confiança e a paz que Então- ela passou. Então, a fé tem dois aspectos. Fé, primeiro, é uma decisão, que você decide colocar Deus no comando da sua vida. Sim. E a fé também é um processo em que você vai cada vez mais convivendo com Jesus, e à medida que ele vai dirigindo nossa vida, você vai confiando nele como motorista do seu carro. E daqui a pouco você está dormindo nas estradas de curva e cheia de buraco. Pastor, Porque isso você- é tão difícil. É tão difícil como ser humano. É igual como mãe agora falando. Muitas vezes a Sofia, ela tá numa fase que, assim, ela tá dando, eu digo que retorno da maternidade. Sim, sim, sim. Ah, mamãe, eu quero ajudar você a fazer isso, lavar prato, lavar o copo, as tarefas domésticas. E eu permito, mas eu fico de olho o tempo todo. E assim, eu tento elogiar ela do jeitinho dela, da Sim, idade sim, dela sim, sim. e tudo. Mas é difícil confiar de que vai fazer, na minha cabeça, vai fazer do jeito certo. Ou então, muitas vezes, eu, como filha de Sim. Deus, descansar a cabeça, falar assim, Senhor, está entregue em tuas mãos. Porque o correto, já que eu entreguei nas mãos de Deus, deito a cabeça e descanso. Sim, sim. Mas como ser humano, isso é tão difícil. A tendência nossa é sempre tomar o volante das mãos de Deus. A gente dá para ele o volante, mas nos momentos difíceis a gente tira da mão dele. E aí que vem os desastres da vida. Não seria contraditório? Porque a gente entrega e, ao mesmo tempo, quer pegar o controle. Quer pegar de volta. É o medo, pode ser o medo, de segurança. E é nos momentos mais difíceis, é a hora que ele dirige a vida da gente. E a gente acha que é a hora que ele nos abandonou. Nos abandonou, nos abandonou. Será que Lutero, nesse momento de descoberta, Sim. quando ele estava lendo a Bíblia, será que, eu acredito que deve ter se sentido bem sozinho? Ele sente sozinho, mas é como se ele sente, como não foi o que aconteceu. Ele sente que Deus está chamando ele para fazer uma reforma, não fora da igreja, dentro da igreja. Você não vai encontrar nenhum momento Lutero pregando para formar outra igreja. Não, não. Ele está sempre convidando os outros, tentando mostrar para os outros aquilo que ele encontrou na Bíblia. Tá? É isso que você vai encontrar ele nos vários momentos onde ele é julgado e até tentaram condená-lo e levá-lo à morte. E é um momento difícil porque antes dele nós tivemos dois outros que tentaram fazer isso, John Wesley e Wycliffe, em momentos diferentes, em datas diferentes, que tentaram fazer essa mesma reforma e eles foram levados para a fogueira. Porque a igreja cristã daquele tempo estava tão longe de Deus que era capaz de pegar alguém que divergia da opinião deles e amarrar a um poste e colocar lenha debaixo e colocar fogo e queimar. Misericórdia. Eu tive o privilégio de estar em Lima, no Peru. E eu estava lá num feriado. E um dos senadores da República me apresentaram para ele. E ele era da minha igreja também. E ele disse, pastor, você não quer ir visitar o Museu da Inquisição? Falei, Museu da Inquisição. E eu fui com ele ao Museu da Inquisição, lá em Lima. Se um dia você for lá, visita o Museu da Inquisição. E aí o administrador do museu, porque ele era senador, foi conosco e foi me explicando tudo. Se você ver lá dentro os instrumentos que eles tinham usado pela igreja cristã para arrancar os braços, Nossa. para amarrar os seus pés e os braços e ia estendendo o corpo durante dias e dias, até que você desistia de ter a Bíblia e de seguir a Bíblia. Dá para entender? Eu tô confusa. Uma igreja cristã Sim, sim. que faz métodos de tortura. Era tortura. Pra... Sim, sim. Isso aconteceu. Isso aconteceu. E Lutero estava lutando contra isso. Uma outra coisa que Lutero lutava era a quantidade de santos que havia dentro da igreja. Era santo, para cada coisa havia uma pessoa que tinha sido canonizada. E quando ele lê a Bíblia, e ele vai pesquisando a Bíblia, ele descobre que isso não procede de lá.
Tá? Se você pega as 95 teses, eles pegam papel grande, não sei que tipo de papel foi, não pesquisei isso, mas ele escreve lá 95 argumentos. E ao ler esses argumentos, eu sintetizei em 5. Eu anotei aqui. Sim. O primeiro deles, nós somos salvos apenas pela fé em Jesus. Não é subindo escada, não é pagando promessa. A outra coisa, somente a Bíblia. A igreja cristã daquela época defendia que nós devemos seguir a Bíblia, mas devemos também seguir a tradição da igreja. Devemos seguir também os pais da igreja, os grandes líderes religiosos do passado que fizeram alguma coisa além da Bíblia ou contrária à Bíblia, e eles passaram a colocar isso em pé de igualdade em autoridade. Tá? A canonização de Maria, a canonização de Pedro, de João, a mudança dos 10 mandamentos. Mas são pecadores. Pois é, mas eles mudaram muita coisa que está na Bíblia. Pega os 10 mandamentos que os protestantes seguem, olha que está lá. Sim. Pega os 10 mandamentos da outra igreja, da igreja católica. Eu não estou aqui nessa tarde condenando nenhum católico, não. Foi um momento do passado que aconteceu isso. Dentro da igreja católica tem pessoas muito sinceras, mas tem pessoas que cometem erro, como dentro da minha igreja também tem a mesma coisa. Todas as igrejas, é igual eu comparo, como se fosse um hospital. Todos nós somos pecadores. Eu só estou falando de um cancro, de um câncer que aconteceu dentro da igreja cristã, que foi criada por Deus para ser pura. Verdade. Tá? Então, foi mudando muita coisa. E há muitos livros que você vai perguntar, por exemplo, por que foi mudado os mandamentos da lei de Deus? E eles respondem, porque Deus deu à Igreja Católica autoridade para mudar as leis, se for preciso. Tem escrito isso aí. Tem livros que têm essas situações. Então, eles acreditavam, não porque eles estavam mentindo, eles acreditavam nisso mesmo. E muitos acreditam até hoje que Deus deu a eles poder para fazer essa coisa. Então, Lutero diz que somente a Bíblia devia ser a base e nada além da Bíblia. Somente a Bíblia. A outra coisa, que somente Cristo é o mediador. Maria não é mediadora entre nós e Deus. Jesus é nosso advogado. Maria foi uma mulher que fez um trabalho maravilhoso, foi. Eu tenho uma paixão, é uma das pessoas que eu quero ter o privilégio de conversar lá no céu quando eu chegar lá. Eu quero dar um abraço em Maria. Tá? Que é uma história muito linda e nós não contamos muita história dela. É uma história maravilhosa a história de Maria. Quando você pega os 4 evangelhos e vai unindo pedaços para construir a história dela. Outra coisa, a salvação é grátis. Já foi paga. Jesus pagou com o próprio sangue. E não é comprando uma indulgência que eu vou ter o perdão de Deus. Não é tentando e prometendo ser bonzinho que Deus vai me perdoar. Ele já perdoou. A única coisa que eu tenho que fazer é aceitar. Então, o quarto tema que está ali. E a outra coisa, glória somente a Deus. Os líderes religiosos aqui não têm autoridade nenhuma para receber honra e glória de ninguém. Somos humanos, pecadores. Há um cantor americano que ele diz o seguinte: nós cristãos devemos ser como mendigos que estão pedindo esmola na rua e nós estamos ensinando outros a encontrar comida. Nós estamos na mesma situação. Eu sou um pastor, mas sou um pecador. Sou carente da graça de Deus como qualquer outro ser humano. E nós devemos dar honra e glória somente a Deus. Então, se você pega as 95 teses, o resumo delas seria mais ou menos isso, que eu acabei de colocar aqui agora. E, pastor, isso que o senhor falou é tão importante, porque, assim, não é só dentro da igreja católica, isso, mas a idolatria que nós temos, eu conheço várias pessoas que idolatram, porque o cantor tal vai isso, que eu gosto e pá. Não tem problema nenhum você gostar. Gostar, mas idolatrar não. Mas idolatrar, não. Ser fã, passar horas a fio, porque eu vou ver fulano, porque eu vou ver ciclano, são porque é isso. São seres humanos. Justo. São um ajudando o outro a encontrar a salvação. Com certeza, porque se
a salvação realmente ela é gratuita. Sim. Mas isso não significa que eu tenho que agir de qualquer jeito. Sim, sim. Eu estou perdoado, vou para o Sim, céu, sim, tá tudo certo. Sim, sim. Não, Deus nos mostrou um caminho, Sim, sim. ele é estreito, Sim. teremos provações, Sim. mas ele nos promete que estaria Sim, conosco. Sim. Então eu vejo que as pessoas precisam parar de achar, já que a salvação é pela graça, eu já estou salvo. Não, não é assim. Sim. É que você não precisa comprar a salvação, Sim. mas você precisa agir de acordo com os 10 mandamentos Sim. para que você tenha essa salvação. Ali os 10 mandamentos, ele nos diz como agir de Sim. forma moral, Sim, espiritual, sim. para não sermos santos, Sim. mas usar como Deus que veio, Cristo veio para Sim. nos salvar, nos deu o exemplo nessa terra e falou, sim, é possível, sim, ter uma vida plena, baseada com comunhão em Deus. Comunhão em Deus, que é a saúde espiritual. Com certeza. E pastor, como nós adventistas nos encaixamos dentro da reforma protestante? A reforma protestante foi um processo que começou em 517, o dia que ele coloca a tese na igreja, na porta da igreja, onde ele trabalhava, tá? No dia 31 de outubro. E nos anos seguintes, ele colocou, como eu disse, não querendo criar outra igreja. Mas, infelizmente, houve um cisma e a igreja cristã se rejeitou a mudar aquilo que estava errado. E aí que surge a igreja luterana, depois vai surgindo Batista e outras igrejas que começaram essa reforma, tá, de tentar voltar para a Bíblia. Muitas dessas igrejas foi até um ponto e pararam. Outras foram um pouco mais além, tá? E a Igreja Adventista já surge um pouco mais, bem depois. Nós vamos surgir, nós como igreja organizada, em 1863, já muitos anos depois. Tá? Mas a Igreja Adventista, ela tenta seguir exatamente isso, esses 5 pontos que eu coloquei aqui, de Lutero. Tá? Somente a Bíblia, não além da Bíblia. Tá? E nós estamos tentando, com a graça de Deus, não é uma igreja perfeita, e nem as pessoas de lá dentro dessa igreja são perfeitas. São pessoas que acreditam na volta de Jesus, tá? E por isso o nome adventista, tá? Pessoas que aguardam o segundo advento de Jesus, por isso o nome, tá? Do 7º dia, porque são pessoas que creem que somente aceitando a Jesus não é tudo. Quando eu aceito a Jesus, a minha vida precisa ser diferente. Eu aceito não somente Jesus como Salvador, eu aceito a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. E se eu aceito Ele como Senhor da minha vida, eu devo obedecê-lo. E o próprio Jesus, naquilo que João escreveu, diz, se vocês me amam, então guarde os meus mandamentos. Então, os adventistas, além de esperar a volta de Jesus, a gente guarda os mandamentos da lei de Deus. E pastor, diante de tudo que o senhor já vivenciou, tanto na região europeia como aqui no Brasil, há uma diferença dos adventistas da região europeia no quesito tradição, no quesito de culto, na maneira cultural com o brasileiro? Sim, vai haver diferenças culturais, por exemplo, como você vai louvar a Deus, vai depender do país. Se eu estou cantando aqui no Brasil, uma música mais acelerada. Uma vez eu mandei fazer um DVD com músicas que eu queria cantar com um grupo que trabalhava comigo. Paguei um artista do Brasil para fazer o DVD para nós. Ele fez. Eu levei para os Estados Unidos. E fui levar para o lugar onde nós nos reuníamos com o grupo. Eles disseram, não é muito ritmo para nós aqui. Não. Olha só! Parar. Aí eu fui para Trinidad e Tobago. Eles levaram nosso DVD. Mas o DVD chegou lá antes, com as músicas. E quando eu cheguei, eles disseram, pastor, não é suficiente. Vamos acrescentar. E puseram um pandeiro e tambor. Então eles cantavam nossa música com tambor. Então a música é muito diferente em cada país. Por exemplo, se você vai adorar a Deus na Rússia, e eles têm excelentes cantores na Rússia, a música deles é uma música clássica e melancólica, mais triste, a melodia, mas uma música mais clássica.
E você não tenta levar outra música, não, porque eles não vão aceitar, porque eles vão pensar que não é de Deus. O aspecto música é muito atrelado. Aí se você vai para a África, o mesmo adventista está cantando e está sambando, está balançando o corpo todinho. Eles não cantam só com a língua, com a boca, eles cantam com todo o corpo. Mas se você vai no livro de Salmos, lá está dizendo que você tem que cantar com todo o corpo. Sim. Então, ele muda no aspecto de maneira de louvar a Deus. Alimentação, nós temos uma alimentação muito parecida ao redor do mundo, uma alimentação mais saudável. E a maneira de adorar a Deus é a mesma, os sermões, a mensagem sempre é a mesma, ao redor do mundo. Se está no Japão, se está na China, se você está na Mongólia ou na África, a coisa é a mesma. Isso que é muito importante, porque eu não posso me colocar na posição de, principalmente da área da música, de julgar aquilo que eu acho que agrada a Deus ou não. Porque Salmos fala que Davi dançou na presença de Deus, sim, louvou com saltérios. Uma vez eu estava na Tanzânia, eu fui para a Tanzânia a primeira vez sozinho. Eu estaria lá no dia seguinte, como meu compromisso em Nairobi terminou antes. Eu perguntei, eu não podia ir hoje, sexta-feira, para lá? Pastor, mas você vai para lá, mas você não tem compromisso nenhum. Eu falei, tá ótimo, me dá uma igreja para eu assistir. Quando eu chego lá, era uma igreja de uns 1.500 a 2.000 membros. Nossa, muita gente. E quando eu entrei nessa igreja, que eles começaram a cantar, era um grupo de louvor lá na frente, e cada um cantava numa voz diferente. E a música deles, a maneira como eles casam cada voz, uma com a outra, fazendo harmonia, eles usam um outro modelo que nós não temos no Ocidente. É algo tão como você já chegou no céu antes da hora. E eles foram cantando, depois pediram para eu pregar, e depois cantaram mais um pouco, pediram para eu almoçar com eles, almoçamos, e eles disseram, pastor, o senhor gosta muito de música? Eu falei, eu amo música. Você não quer ir para a igreja agora e nós vamos cantar para o senhor? E eles fizeram um festival de música para mim de 2 horas. Meu Deus do céu. 2 horas? 2 horas. E aí nós tínhamos acabado de imprimir o grande conflito lá. Eu falei, se vocês fizerem esse concerto aqui de novo, eu vou dar 2.000 grandes conflitos para vocês dar para os visitantes. Mas se vocês fizerem no centro da cidade, eu vou dar 4.000. E eu fui embora, era uma brincadeira. Eles fizeram. Fizeram. E pastor, vai ser no centro da cidade e o senhor manda os 4.000. E era 4.000 grandes conflitos, sim, encadernado, bonito. Venha. Olha o que eles me fizeram. Eles convidaram igreja anglicana, pentecostal, até o muçulmano, vieram, cada um com seus corais. E nós começamos o festival, era 8 da manhã. 8 da manhã. Que 5 horas da tarde nós estávamos cantando ainda. Eu sentado junto com a igreja anglicana, que é a hora que estava em frente, porque eu queria ouvir tudo. Então, a música é algo maravilhosa, maravilhosa. Só que é diferente de lugar para lugar. E pastor, diante de tudo que o senhor já viveu, diante de toda essa história de pastoreio, será que nós precisamos de uma reforma pessoal diante dos tempos que está aparecendo? A reforma sempre ela é constante na vida do cristão. O cristão tem que ser melhor hoje do que foi ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu não acredito em reforma em que você faz uma lista de coisas que vai mudar e cada dia está lutando e brigando. A reforma é algo que é um resultado do seu relacionamento com Jesus. É o resultado de você deixar o Espírito Santo de Deus apoderar da sua vida. O batismo do Espírito Santo ele acontece quando você deixa o Espírito Santo apoderar de você, para usar você para ajudar outros, para pregar, para curar, para testemunhar. E você se coloca nas mãos do Espírito Santo de Deus. Isso é o batismo do Espírito Santo. A Bíblia diz, recebereis poder do Espírito Santo que há sobre vocês e vocês vão ser minhas testemunhas. Tá? Até falar línguas em outras línguas para que o outro entenda o que você está falando, Deus vai te usar. Milagres poderão acontecer. Mas depois disto, vai uma segunda fase. O Espírito Santo lidera você, porque você está nas mãos dele e ele vai liderando você para situações que você nunca imaginou. Como eu sempre produzi, vou dar só um testemunho para você. Sim, claro. Como eu produzi muitos livros, nos últimos anos, Deus colocou no meu coração, nos últimos 15 anos do meu ministério, de produzir material para os muçulmanos. Nossa, que difícil. Sim, sim. E Deus me ajudou, mandou muitos amigos, mandou muito dinheiro também.
E nós conseguimos produzir muita coisa bonita para os muçulmanos. O muçulmano, o terrorismo vendeu uma imagem muito negativa deles, o que não deixa de ser verdade, tá? Mas muito negativa. Sensacionalismo, né? Sim, não é sensacionalismo, é realidade mesmo. Existe terrorista no meio. Mas não representa todos. Não tanto quanto é representado. Se você conversa com ele, visita eles, você vai pegar uns 70%, 80% deles ou mais, que é um brasileiro. Você começa a conversar, o brasileiro em 2 minutos já somos amigos. O muçulmano é a mesma coisa. E a minha experiência com ele foi tão maravilhosa. E eu sempre tinha livros comigo para eles. E eu ia para cá, como eu fazia 2, 3 viagens por mês para outro país, e eu estava morando em Washington, eu sempre orava dizendo, meu Deus, se o Senhor quiser me usar hoje, eu estou em suas mãos. Porque o batismo do Espírito Santo deve ser algo diário, que você repete cada dia. E eu sempre tinha livros na bolsa. Você acredita que todos os motoristas de Uber eram muçulmanos? Todos? Durante uns 3 a 4 anos que eu fui para o aeroporto. 1 hora de viagem até o aeroporto. E ali eu ia testemunhando e no final, eu sempre disse, o que você faz na vida? Eles perguntavam, eu dizia, eu trabalho com livros. Que tipo de livros? Livro para ajudar você a ter um melhor relacionamento com Deus, livro de saúde e tal. E eu tinha aqui uns comigo e eu dava os livros para eles. Você acredita que no final da viagem, eles me abraçavam, me beijavam e diziam, Deus colocou você no meu caminho hoje. Oh, bênção. Então, esse relacionamento com Deus, se você deixa Ele dirigir você para você testemunhar para outros, cada dia vai ser uma nova aventura. Tá? Então, essa reforma, ele é um processo que envolve ser usado por Deus para trabalhar para os outros. A reforma não pode ser uma reforma de eu vou pôr uma coisa para o meu carrinho ficar mais brilhante e o motor mais forte. Não, a reforma é para você ser um instrumento melhor para ajudar outros. Eu me atrevo a falar que a reforma pessoal Sim. é igual você fazer uma reforma de uma casa. Sim. Se você está vendo que a parede ela está com uma rachadura grande, sim, não adianta você pegar uma parte e cobrir, e esconder. Sim. A rachadura ainda vai estar lá. Sim. Você precisa quebrar aquela parede sim. e construir da base. Sim. Porque senão vai quebrar novamente. Mas só que nós não temos força para quebrar a parede. A reforma acontece quando você chama o carpinteiro, o pedreiro, que é Jesus, para quebrar as paredes tortas e ele vai fazendo a reforma. E você só vai deixando ele fazer a reforma. Por nós mesmos a gente não consegue fazer isso. Por mais que prometamos, por mais que assinamos documentos, isso não vai acontecer. É um milagre de Deus. Isso é um fato, porque eu já experienciei várias coisas na minha vida em momentos assim diferentes, de alegrias e de tristezas. E quando eu não tenho forças mais, porque a gente, como ser humano, a gente acha que nós somos autossuficientes. Sim. E que a gente só precisa de Deus em certos momentos. E como mulher falha que eu sou, mãe, empresária, enfim, todos os momentos que eu tirava o meu eu, abaixava a minha guarda e falava, Senhor, eu não dou conta mais. Sim. Ele me surpreendia de cada forma que eu caía em prantos. Sim. Porque a maneira que ele faz é como a música do Robson Fonseca. O sonho de Deus sempre é maior pra gente. Sempre é maior. Ele não vê o que somos, ele vê sempre naquilo que vamos nos tornar. Ele vê lá na frente. E isso que a gente precisava confiar. Ele vê lá na frente. E porque ele vê lá na frente, às vezes ele permite que a gente passe por vales de sombras, tristeza, morte, parentes com doença, no meu caso. E você carrega essa cruz e tem hora que é pesada, e ele fala, tomai o meu jugo e aprendei bem de mim. Com certeza. Essa história de tomar o meu jugo, ela é muito interessante, porque o jugo, não sei se você sabe o que é jugo. Você é da cidade, você não sabe o que é isso. Jugo, na minha terra, chama jugo de canga. Canga é um pedaço de madeira de 1,40 m, mais ou menos, que eles põem em cima do pescoço de 2 bois. Sim. E essa canga, e ele amarra aquilo no boi, tá? E a corrente é amarrada no carro, na madeira, no que for para raça, um arado.
Então Jesus está falando para você, ponha essa canga no seu pescoço e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito. Quando você tem um boi novinho e ele não sabe fazer esse trabalho, pega um boi mais velho, mais experimentado, pega o novinho, põe perto dele, e o velho, em pouco tempo, vai treinar o mais novo. Jesus está falando para nós, tomai o meu jugo, tomai a minha canga, você vai aprender de mim. Ele está dizendo, eu sou o boi mais velho. Você vai puxar um lado da canga, mas eu vou estar do outro lado. Ele não vai deixar sozinho. Então você vai puxar o peso pesado? Sim, tomai o meu jugo e eu vou ajudar você. Se você tropeçar, eu vou deixar você cair. E se você cair, eu vou te levantar, mas eu vou estar do outro lado. Então quando Jesus fala, tomai o meu jugo, é porque ele quer transformar você em alguém parecido com ele. E por isso que ele vai de lado a lado conosco, puxando a carga da vida. Isso é muito bonito. E pastor, vamos abrir agora uma caixinha. Sim. Que assim, hoje, 31 de outubro. 31 de outubro. Comemorada que muitos, que me surpreende. Sim. Halloween. Só que, na verdade, Reforma Protestante. Hoje é comemorada a Reforma Protestante. Sim. Há uma ligação aí nessa questão de, ou coincidência, de que o dia da Reforma Protestante também se é comemorado mundialmente. Sim. O Halloween? O Halloween, a Reforma Protestante, eu não sei que horas do dia 31, Lutero pregou lá na parede, na porta da igreja. Eu imagino que deve ter sido de manhã, tá? De manhãzinha ele já pregou para todo mundo vir ali. Como no dia seguinte ia ser dia de Todos os Santos. Eu imagino que pode ser que ele tenha pregado no dia 31 para já ficar ali para no dia seguinte. Muita gente vindo para a igreja, porque era o dia em que todos os adoradores de diferentes santos haveriam de estar na igreja. Não sei. Não temos muita informação nesse aspecto. Isso foi o que Lutero fez. Só que o Halloween começa antes da Reforma Protestante. Ela começa com os irlandeses, com os escoceses, aquelas ilhas britânicas que fica perto ali da Inglaterra, os escoceses e irlandeses. E, segundo, é uma mistura de cristianismo e paganismo. Há várias coisas dentro da igreja cristã hoje que muitos seguem, que também é fruto de coisas que vieram do paganismo com coisas que vieram da Bíblia. E o que aconteceu nessas ilhas foi que eles acreditavam que nessa noite de 31 até o dia 1º de novembro, era noite, segundo os pagãos, em que aquilo que nos separava dos demônios, dos espíritos maus, o filtro, ou a separação, ela deixava que existir ou ficava muito fraca. Misericórdia. Então, era uma noite muito perigosa. Nossa Senhora! Perigosa. Então, era o dia em que os demônios tinham mais poder. Tanto é... Mas agora, como resolver? Como eles resolveram isso? Pelo menos aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu chequei. No dia seguinte seria o dia de Todos os Santos, com esse dia. Então, a festa que eles organizam na noite, porque o Halloween é comemorado à noite. Sim. É à noite. Tá? Halloween vem de 3 palavras em inglesa, que traduzindo é Todos Santos Noite. Hall, ou Holy, e o evening. 3 palavras. Juntou numa Juntou, que fica noite de Todos os Santos. Então... Aí já dá para questionar, noite de Todos os Santos? O dia seguinte era de Todos os Santos, que era já uma tradição que estava na igreja cristã no mundo inteiro. Mas naquela noite em que o demônio, segundo os pagãos, acreditavam que naquela noite por que não usar o dia seguinte, que era o dia de Todos os Santos, já trazê-los para proteger as pessoas? Os santos viram para proteger as pessoas contra os demônios que estariam poderosos nesse momento. E eles se reuniam,
faziam fogueiras para espantar os demônios, e eles passavam a noite todinha festivando, em festas, bebendo, comendo, dançando, o que for, mas com fogueiras ao redor para proteger dos demônios. Isso é o Halloween. O Halloween, quando a América é colonizada, você sabe, os primeiros a entrar na Europa, na América, foram os ingleses. Sim. Mas eles trouxeram os vizinhos, que faziam parte do Império Britânico, que são os escoceses, principalmente os irlandeses. Os irlandeses têm uma influência muito grande na cultura americana. E é lá nos Estados Unidos que essa festa fica grande. Isso é verdade. Até hoje. Hoje, eu vivi 15 anos lá. Nós temos, durante o ano, algumas festas grandes. Talvez uma das mais marcantes seja o dia que comemora a morte daqueles que morreram na guerra, Memorial Day, que acontece em final de maio. Nós temos lá também o Thanksgiving, que é uma festa grande, familiar. Mas nenhuma festa tem tanto barulho, com tanto produto envolvendo o mercado como essa. Todas as lojas que você vai estão enfeitadas com algo relacionado com a festa. E a gente vê isso muito na internet. Mas o que me espanta, porque se foi uma festa relacionada ao Halloween, Noite de Todos os Santos. Deveria ser algo bonito. Devia ser algo cristão. Sim. Devia ser algo baseado nos santos que foram fiéis a Jesus. Mas não existe santos fiéis a Jesus. Aí que está o problema. Está construída sobre um alicerce que não tem fundação. Não existem homens que viraram santos. Tá? Não existe. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos hoje, você vai mais encontrar coisas relacionadas com defunto, caveira, tá? Caveira, coisa que assombra, coisa que lembra o diabo. O tal do doces e travessuras, né? O doce e travessura é uma coisa hoje que, quando eu mudei para lá, no primeiro ano, eu não sabia o que fazer. Porque eu não sabia da festa. Eu estava lá. E daqui a pouco, quando escurece, as crianças começam a bater na sua porta. E vem um grupo e vai. Daqui a pouco vem outro, e vem outro, e vem 20 grupos, e vem 30 grupos. Tá? E isso que é mais, assim, assustador. Crianças. Criança. Mas elas não veem... Ela veio como algo... Uma brincadeira. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Então, o que nós fizemos no primeiro ano, eu tive que esconder para ninguém. Apaguei a luz de toda a casa e vamos dormir, alguém pagar, não vamos acender mais. Mas eu não queria ser antipático com os meus vizinhos, com os meus amigos do bairro. No ano seguinte, comprei doces. Você já compra sacolas de 5 quilos? Cheio de pacotinhos de tipo de doce, chocolate, coisa assim. Eu comprei não para festejar a festa, mas para fazer amigos, para deixar ninguém... Mas eu colocava junto uma literatura, alguma coisinha mais sóbria. Entregava. Entregava. Então, o senhor, na verdade, ao invés de fazer a travessura, pregava no Halloween. Tínhamos um grupo de amigos lá da Califórnia, e eles fabricavam um folheto muito bonito. Olha, centenas desses folhetos com mensagem bíblica, e eles desenvolveram um só para esse momento, tá? E eram meus amigos, e nós tínhamos esse material para colocar junto dos doces para entregar para as pessoas. Mas o que acontece na América hoje não tem nada de religioso mais. É algo secular e com muita ênfase no demônio. Ou em coisas demoníacas, coisa de morte, de sepultura. E a coitada da abóbora entrou no meio. Pois é. Não sei se você sabia, a abóbora... Não, virou um baita comércio na América. Sim. Pra você ter uma ideia, existe um campeonato de produzir aquelas abóboras bem amarelas que só existe lá. Aqui no Brasil não temos ela. E existe campeonato para ver quem produz a maior, a mais bonita. Tem uns que chegam a produzir aquelas abóboras com 100 quilos, 150 quilos. Sim, enormes. Ele põe irrigação, todas elas são irrigadas com um pezinho. Um pé da abóbora só pode produzir uma ou no máximo 2 para ela ser grande. E elas são esculpidas naquela noite, tá? Em forma de caveira, pondo uma luz lá dentro. E ela, por ter uma massa mais avermelhada, mais alaranjada, quando se acende uma vela por detrás, uma lâmpada elétrica, dá um efeito assim bem assustador mesmo. Tá? Então a coitada da abóbora entrou nessa festa de graça. E o que a gente vê são casas enfeitadas de um jeito
tão macabro. E a abóbora vai ser usada agora nos próximos dias, daqui a 2 semanas, quando tem o Thanksgiving, que eu acho que é 16 que ou é 19. é dia de ação de graças? Ação de graça. Eles usam muita abóbora também para fazer as tortas de abóbora, que é uma delícia, é coisa boa. E uma das coisas que me surpreende, pastor, e isso daqui eu retiro questão de religião. Se eu acredito em Jesus, Cristo, se eu sou cristã, é muito contraditório eu comemorar Halloween. Pegar a minha filha e fantasiá-la de caveira, bruxa, qualquer coisa assim, bizarra. Sim. E eu acho que isso é totalmente independente de religião. E outra, temos que ver que mensagem nós estamos passando para eles. Eles estão com a mente em informação e eu estou passando para eles algo... Eu estou ensinando o meu filho a brincar com algo muito perigoso. Os demônios não são fantasia, não é algo de ficção, é uma realidade. Se a gente lê a Bíblia, fala que Satanás foi expulso dos céus. Na verdade, ele quer acreditar que é uma fantasia, né? É um prato cheio para ele. Um prato cheio. E quantos anjos você acha que foram expulsos do céu? Diz que é uma terça parte. Um terço de quanto? Essa é a pergunta. Você sabe quantas estrelas existem na Via Láctea? Se você contar uma por segundo, estrelas, uma por segundo, 1, 2, 3, você vai gastar 2.500 anos. Nossa! Só na Via Láctea. Só na Via Láctea, tá? Sabe quantas constelações já são conhecidas no universo? Quantas? Se eu contar uma por segundo, vai passar de 2.000 anos. Quantos anjos você acha que tem no universo? Não tenho a menor ideia. E um terço deles está aqui. Então, existem demônios o tempo todinho tentando destruir você e a mim também. E eles são astutos, são sábios talvez não seja a palavra, mas são inteligentes. Tá? E a gente não pode subestimar, porque... Não pode subestimar. Porque o próprio Satanás, ele conhece melhor a Bíblia de cabo a rabo e sabe o que vai acontecer com ele. E eles usam da mentira, da astúcia, para enganar os escolhidos de Deus. A própria Bíblia diz que Satanás nos últimos dias vai fazer tantos milagres, que se possível vai enganar teus filhos de Deus. Os escolhidos. Ele vai se fazer de Jesus, ele tempo todinho. Ele usa o nome de Jesus para enganar as pessoas. Nem toda pessoa que fala em nome de Jesus está representando Jesus. Existem muitos charlatões, muitas pessoas que não usam a Bíblia como fonte de doutrina, de tudo, de ensinamentos e método de vida. Há muitas pessoas hoje que transformam a religião em algo para ganhar dinheiro ou para ganhar fama, ou autoridade, ou não sei o que é. E temos que ter muito cuidado nesse momento, porque é um momento difícil. Uma vez, eu gosto de assistir muito, eu não me recordo de qual igreja é, mas tem uma peça de teatro chamada O Jardim Secreto. Fantástico. Sim. É o próprio Satanás falando. E uma parte que me marca muito, ele vira e fala o seguinte: você passa 2, 3, 4 horas acessando o seu celular, vendo isso na internet e tal, mas não consegue ficar 1 minuto lendo a palavra de Deus? Mas por que eu sei o que vai acontecer isso comigo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, é o próprio demônio conversando com o cristão, falando o seguinte: o que você está fazendo para mim já é o suficiente. Você não precisa fazer nada. Você não precisa ler a Bíblia, você não precisa buscar a palavra de Deus, você não precisa fazer nada, porque daí você já tá facilitando o meu trabalho. Uhum. E eu achei impressionante essa peça de teatro. Ela é um pouco demorada, demora mais ou menos umas 2 e pouquinho no YouTube. Mas eu achei fantástico, porque a fala que eles colocam lá é o próprio Satanás. Você que vai na igreja, faz isso, mas e dentro da sua casa que faz isso? Mas por que é que ele então está trabalhando para Deus? Será que ele está? Satanás tenta nos destruir usando várias armas. Ele nos engana,
ele nos leva a pecar, ele nos leva a afastar de Deus. E a coisa que ele mais tenta fazer é levar você e eu a pensar que nós já fizemos tanta coisa errada na vida que Deus já desistiu de nós. Você não presta. Você está aqui comigo, mas você não tem tempo de ler a Bíblia. Você não presta. Pare de lutar. É o que ele está tentando dizer para você. Pare de lutar. Você é meu. Essa é a mensagem. Ele está usando o nome de Deus para enganar as pessoas. Por isso que às vezes ele usa a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Desista, minha filha. Seja minha. E outra coisa que ele usa, não, é só... Vou usar o exemplo aqui do Halloween. Não, é só é só uma fantasia. Sim, sim. É só uma comemoraçãozinha. Não tem nada a ver. Sim, é sim. só uma festinha. Sim. É só isso, é só aquilo. E o só isso é como as ondas do mar, que vão te levando, vão te levando, vão te levando. Não que Deus não tenha a capacidade de te buscar lá no meio do oceano. Sim, sim. Se você for fiel de coração, ele tem a capacidade de te puxar para a volta. Sim. Mas são pequenas coisas, ações que nós fazemos que nos distancia de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. Somos nós que muitas vezes não escutamos e nos distanciamos. Mas mesmo quando a gente afasta de Deus e estamos correndo dele, ele não para de correr atrás da gente. Isso é um fato. Isso aqui é beleza. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta. Se você estuda o grego, existe um tempo do verbo ser ou estar, que é o presente contínuo no grego. E ele usa nesse verbo, eis que estou. É um presente contínuo, que significa, eu estive ontem, antes de ontem, estou hoje e vou estar amanhã. Eu não desisto de você. Aí você abre a porta e deixa ele entrar, ele entra. Daqui a pouco você começa a fazer coisas que ele sente que não é mais bem-vindo. Para onde ele vai? Ele vai para a porta e começa a bater de novo. Ele nunca desiste da gente. É como um pai que nunca desiste do seu filho. Eu sou de uma casa que você conhece a maioria dos meus irmãos. Tem de tudo na família. Eu não sei se eu não sou o pior de todos. E meio engraçado, meu pai olhava para todos de maneira como se todos fossem perfeitos. E ele sabia que não era. Deus faz a mesma coisa com a gente. Faz a mesma coisa. Né? Não importa quão distante, ele nunca desiste da gente. Agora, o assunto do Halloween, nós estamos vivendo um momento muito perigoso. E eu não tenho mais filhos pequenos, mas tenho netinhas. Eu tenho medo de elas não estar preparadas para esse momento. Porque elas estão sendo bombardeadas com 1000 vezes, milhões de vezes mais do que eu fui bombardeado como criança. Com tanta informação, com tanta coisa para elas consumirem. E é nesse momento que nós, pais, avós e mais adultos, temos que filtrar a coisa e ensinar, ajudá-los a selecionar aquilo que é bom e aquilo que parece bom, mas não é. Com certeza. Parece bom, mas não é. Halloween parece bom, mas por detrás esconde uma mentira. Tá? Os demônios estão aí? Então, é uma noite que vai ser mais fácil eles entrarem em nosso mundo? Tá fácil para eles, é todas as noites, não uma só. Todos os dias. Halloween não é só uma noite. São as 365 noites por ano. E não é só de noite, não, de dia também. Então, proteger o Halloween, chamando todos os santos para proteger, não adiantou a igreja cristã canonizar os discípulos e outros. Essa não é a solução. Eles são humanos como eu. Como eu vou canonizar você para você depois me proteger? Você é tão humana como eu. Exatamente. Quem vai nos proteger? É Deus. É Deus. É Jesus com a sua misericórdia, é o Espírito Santo de Deus, é o Deus Pai. São essa trindade que trabalha em função daqueles que são filhos de Deus. E não é só no Halloween, não é todas as noites da dia, nós temos que estar aí. Pedro, ele escreveu no capítulo 5 da primeira carta que ele escreve, ele diz: vigiai porque o diabo anda ao redor de você,
bramando como um leão tentando devorar você. Ele não fala, Pedro não fala, no dia da Halloween o Satanás está aí rodando você. Não. Ele está usando o presente contínuo também. Satanás está ali o tempo todinho. E se existe uma coisa que é positiva em Satanás, é a perseverança dele. Ele nunca desiste de destruir você. Verdade, né? Ele nunca para. Dia e noite ele não para nunca. Ele usa um método, não funciona, amanhã ele traz outra isca para tentar pegar você. E a mim também. E o que fazer? E quando caímos, o que fazer? Quando a gente cai, Deus ainda está por perto para nos levantar se você deixar. E pastor, que mensagem o senhor pode deixar para todos nós que estão nos assistindo? A maior dificuldade que eu estou enfrentando agora, e eu vejo que o mundo está enfrentando também, o mundo está sendo bombardeado com informações, com fatos, com narrativas, coisas que são verdadeiras, coisas que são falsas. E o que me assusta mais nesse momento é a quantidade de pessoas que estão indo atrás da primeira narrativa que aparece. A narrativa não é um fato, é uma história que alguém criou em relação a um evento. Aconteceu isso, mas a pessoa cria algo para vender outra ideia sobre aquilo que aconteceu. Tá? E muitos estão sendo levados a tomar decisão. Não estou falando de política somente, estou falando de tudo, no aspecto espiritual também. E nós temos que pedir a Deus sabedoria nesse momento para discernir isto. E o conselho é: não acredite na primeira informação que chegue. Essa informação pode não ser verdadeira. Não acredite no primeiro que vem em nome de Jesus pregar para você. Pega a Bíblia, vai checar se aquela pessoa está pregando a verdade. Não acredite na primeira história maravilhosa que aparece. Ela pode estar sendo criada por demônios também. Tá? E Jesus, o próprio Satanás apareceu para Jesus como anjo de luz. Ele não vai aparecer lá com chifre para você e rabo de fogo e sei lá o que mais. Não. Ele vai aparecer como anjo de luz, como ele fez com Jesus, e vem. Satanás é real e ele quer destruir você, sua família, seu casamento, tudo. Ele quer destruir isso aí. Então, o que temos que fazer é nos apegar a Jesus e segurar forte. E se em algum momento a mão escapulir, gritar por socorro, que ele vai estar por perto para segurar. Ter sabedoria, prudência e nunca desistir. Nunca desistir, porque Deus nunca desiste de nós. Então, se Ele não desiste de nós, vamos apegar e vamos até o fim. Amém. Pastor Vilmar, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Esse podcast foi muito rico. Que Deus seja louvado. Amém. Amém. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Fiquem com Deus.